Olá, que bom poder chegar até você mais uma vez para nós continuarmos o nosso assunto sobre os 5 males da alma. E para mim é muito relevante, acredito que para você também, termos esse tempo para estudarmos um pouquinho sobre o nosso interior, sobre os nossos conflitos. Antes de tudo, eu quero fazer uma oração para que Deus possa nos dirigir e que nós possamos aprender coisas novas que sejam abençoadoras para as nossas almas. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo privilégio de termos a Tua palavra e de podermos falar de um assunto tão, Senhor, complexo, interessante e relevante, que é a nossa alma. Senhor, nos dê sabedoria, nos guie pelo Teu Espírito Santo. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, nós falamos sobre a introdução que você recebeu no domingo. Depois, na segunda-feira, nós falamos sobre a sujeição. Depois, sobre este mal tão amargo, não é? Que é não amar-se. E a terceira, experiências rotulantes. Então, falamos sobre todas essas situações. Hoje nós vamos começar a falar sobre o 4º mal da alma. Na verdade, eu não gostaria de estar falando com você sobre a ansiedade. Mas por quê, pastora? Porque a ansiedade, ela não deveria ser um sentimento base, né? Ela não deveria ser um mal que é base. Nós estamos falando dos males que são raízes, que são bases. Eu costumo chamar de males paternais, que eles geram outros males. Mas como a ansiedade é algo que hoje tomou uma proporção gigantesca, tanto na sociedade quanto na alma, então nós vamos falar hoje sobre o 4º mal, que é o mal da ansiedade. Vamos começar a falar sobre a ansiedade básica, mas antes vamos olhar para o texto. Eu quero ler com você em Gênesis, o nosso texto base, né? Gênesis capítulo 9, 29, versículo 34, diz: E concebeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo: Agora, esta vez se unirá meu marido a mim, porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso chamou o seu nome Levi. Então Lia, ela concebe a terceira vez e ela chega em uma conclusão, né? Ela mesma chega em uma conclusão. Essa vez, acho que dessa vez, se unirá meu marido a mim. Então o desejo dela de ter uma família, de ter um lar, de estar com o seu marido, de poder criar os seus filhos dentro de um ambiente doméstico, como todas as outras pessoas tinham, e ela estava ali com o seu lar dividido com a sua irmã, sabendo do amor que o seu marido tinha pela irmã, isso desde o começo que nós já falamos. Então eu quero falar com você. Quando eu falo de ansiedade, não tem como nós começarmos a falar sobre os sintomas, até mesmo os físicos, né? Porque a ansiedade, ela traz sintomas físicos. Eu tenho que falar com você sobre a ansiedade básica, que é na primeira infância. A ansiedade básica é a base para a ansiedade. Então, por exemplo, a criança, ela vai começar, a primeira faculdade que a criança desenvolve é a volitiva. É a vontade. Antes mesmo de saber o que é amor, tudo para ela é vontade, é volitivo, é vontade, necessidade de ficar perto, necessidade de dependência, então é o volitivo. Então a vontade desencadeando em primeiro nível, em primeira instância, a criança é susceptível a traumas e às privações. Claro, todo mundo passa por um tipo de privação. Essa privação, como que ela vai acontecer dentro da alma? Lembra que nós falamos sobre, desde a nossa infância, não sei se você se lembra, desde a nossa infância nós adquirimos uma identidade informativa, onde adquirimos o conceito alheio, a informação alheia. Então na vida adulta, assim, nós vamos poder escolher modificar os nossos padrões, as nossas condutas e os nossos conceitos. Então, na tenra infância, na primeira infância, a criança, ela vai ser acometida por várias situações que cercam ela. E dessa maneira, ela vai adquirir uma ansiedade básica. Ou seja, essa ansiedade, ela vai manifestar na infância, na adolescência e na vida adulta. Será um lugar onde toda instabilidade encontrará repouso, toda instabilidade encontrará conexão. Então, qualquer situação de instabilidade externa provocará um abalo na estrutura da pessoa e ela sim terá essa área onde ela vai receber
essa informação amedrontadora e assustadora. Essa ansiedade básica, ela acontece na primeira infância e é como um complexo, é como um lugar que existe para que todos os medos fecundem, para que todas as suspeitas criem ali. Ali vai ser dotado de imaginação, ali vai ser dotado de vários tipos de situações. Bom, a ansiedade, ela tem 3 níveis. Ela tem um nível baixo, médio e crônico. Aí você diz assim, então quer dizer que todo mundo tem ansiedade? O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Todo mundo tem ou não tem? Todo mundo tem ansiedade. Todo mundo tem esse complexo, esse lugar que sofreu-se por uma questão de privação ou de traumas. A criança tem um nível baixo, tem o nível médio e tem o nível crônico. Você poderia perguntar qual que é o nível baixo? O nível baixo é aquele que nós sofremos quando estamos em uma situação eminente, uma situação de uma circunstância deslocada, uma circunstância sem provisão e de repente nós nos vemos afetados por aquela circunstância dentro de uma falta de estrutura nossa. Então, por exemplo, você tem um problema na sua identidade, ou você tem um problema na sua baixa autoestima. E então, essa circunstância vai abalar justamente essa coluna que está frágil. Então, essa é a ansiedade baixa. O que seria a ansiedade média? A ansiedade média é aquela que a ansiedade, ela começa a fazer parte da vida. Então, ela cria-se um sistema de ansiedade, uma preocupação quase que constante, sempre pensando no futuro, sempre pensando no amanhã. E a ansiedade crônica? A ansiedade crônica é a pior ansiedade que existe, onde ela já faz parte da persona. Mas vamos continuando estudando sobre isso. Bom, o que acontece com a criança? A criança, o que acontece com ela? Geralmente ela participa do lixo familiar. O que seria o lixo familiar? Os pais não estão combinando, não estão se dando bem e a criança, ela sente tanto emocionalmente como visivelmente. Os nossos sentimentos falam e você sabe disso, né? O próprio Jesus diz que o mal sai de dentro do homem e contamina ele mesmo. Ou seja, as nossas coisas más saem de dentro de nós e volta como retorno de emoções e sensações e sentimentos e retorna para nós. Quando a criança ela vê dentro de casa, do ambiente familiar, o lixo da situação, por quê? Se é financeiro, ela não sabe nem o valor do dinheiro. Se é problema conjugal, ela não sabe nem o que é casamento. Se é problema de enfermidade, ela não tem noção disso. Então, o que acontece com a criança? Ela vai recebendo o quê? As informações negativas. Ela vai respondendo o lixo. A impaciência dos pais, o mau humor, a instabilidade, o medo e a insegurança. Tudo isso vai poluindo o seu ambiente familiar, onde a criança ela vai sendo vetada da liberdade natural dela. Qual a liberdade natural da criança? De ser ela mesma. Né? Não estou falando de reverência nem de desobediência. Estou falando da criança poder desenvolver-se adequadamente em um ambiente salutar, né? Um ambiente saudável, onde o lixo é vetado antes de chegar na criança. Quando a criança é acometida por esse lixo familiar, que são os restos de tudo aquilo que se vive, a criança ela vai identificar o seguinte: ela vai identificar o lar como um ambiente seguro, mas poluído, com lixo. O que vai acontecer? Ela vai existir dentro dela mesma um certo retrocesso. Ela vai inibir-se, ela vai introspectar, ela vai introduzir dentro dela aquele lixo como uma informação ameaçadora. E aí forma o quê? Forma a falta de provisão interna. Então a criança, ela com toda aquela liberdade e aquela vivência, aquela curiosidade, aquele sistema todo inocente, todo para ser desenvolvido, de imediato ela sofre esse bloqueio, que é um ambiente inóspito, trazendo a ela informações das quais ela não entende, ela entende apenas o emocional. Então o que vai acontecer com ela? Vai acontecer o quê? Um retrocesso, uma introspecção, onde vai entrar dentro dela o lixo, fazendo com que a identidade dela
se resuma ao infantilismo. Então ela não vai desenvolver essa identidade. Ela, no lugar da identidade, ela vai ter informações negativas com respeito ao ambiente externo que se tornou ameaçador. Eu sei que é um pouco complexo, porque em meia hora não dá para eu explicar tudo de uma forma ampla, mas só para você entender. O lixo familiar que chega à criança traz a ela uma introspecção e um retrocesso na própria identidade, trocando, maculando. A identidade dela não vai ser desenvolvida, mas sim a questão dos medos e das inseguranças. Agora, você imagina se a criança tiver traumas, violência sexual, violência verbal, esse tipo de coisa. E aí piorou a situação. A ansiedade será algo que não tem como evitar. Então vamos lá. Nós temos 3 níveis de ansiedade, todos nós desenvolvemos um nível baixo de ansiedade, quando a circunstância ataca diretamente o nosso ponto frágil, nosso calcanhar de Aquiles. Essa é uma ansiedade baixa que todos nós temos. Depois a gente levanta, apruma, a fé é chamada, a existência, a tona, e aí tudo bem. Tem a baixa, a média e a crônica. Então nós vamos falar da ansiedade dominante, tá? Então, o que acontece com a ansiedade quando ela é crônica? Ela se torna tão agravante que ela afeta o físico. Nós temos o síndrome do pânico. O síndrome do pânico, que é nada mais que uma acumulação de ansiedades que desenvolve o quê? Um distúrbio totalmente patológico. Nós temos sudorese, nós temos dor de estômago, nós temos dor de barriga, não é verdade? Quando ficamos ansiosos, nós perdemos o sono. E existem várias características. Por que afeta o físico? Quando a ansiedade afeta o físico, é porque ela já se tornou crônica, ela já dominou sobre todo o nosso sistema, toda a nossa situação. Vamos analisar o seguinte: qual a diferença do medo e da ansiedade? O medo é uma reação que você tem de adrenalina com respeito a algo objetivo, algo que realmente existe. E a ansiedade? A ansiedade é uma suspeita sobre algo que poderá supostamente acontecer e é algo subjetivo. Então a ansiedade e o medo são coisas diferentes, mas ao mesmo tempo são muito similares. Vamos falar um pouquinho que a ansiedade ela é uma reação totalmente desproporcional ao sistema humano comum, porque o ser humano não foi feito para ser ansioso, o ser humano foi feito para ter paz, tranquilidade, equilíbrio. Esse é o fator principal, né? Então, a ansiedade, ela faz o quê? Ela manipula a sua imaginação. Toda pessoa com ansiedade crônica, ela tem uma imaginação que ela é uma imaginação que tende sempre para o pior, que tende sempre para o caos. Por quê? Porque é a ebulição que existe dentro dela. Todo aquele medo que foi acarretado, aquelas experiências negativas, estão ali, o que vão fazer? Na hora do perigo, ou na hora de uma situação suposta, ou na hora de uma ameaça. Ela vai ebulir e vai gerar o que é a ansiedade. Para você ter uma ideia, existem pessoas que a ansiedade delas é de tal maneira crônica que elas têm um medo, e você sabe que o medo, o que acontece com o medo? O medo atrai. Por que o medo atrai? Porque você fica susceptível. Satanás trabalha com o medo, Deus trabalha com a fé, Satanás trabalha com o medo. Então a ansiedade é muito negativa para você, ela não é boa para você. Para você e para ninguém. Então vamos lá. A ansiedade, ela se torna o quê? Ela se torna um fator decisivo. Por quê? Porque ela vai entrando e tomando uma proporção que ela vai definindo o comportamento. Existem pessoas que elas não conseguem mais ter paz. Tudo que ela faz, você percebe aquela ansiedade. E aí, vamos? E aí, tá na hora? E aí, tá atrasado? E aí, por exemplo, vai acontecer o almoço domingo e ela já tá pensando no cardápio, porque organização é uma coisa, você concorda? Pessoa organizada, ela organiza, ponto. Agora, ansiosa, não. A ansiosa organiza de novo, e aqui dentro ela fica vivendo o jantar, e ela vive o jantar, e ela vive o jantar, e ela vive o jantar,
quantas vezes for preciso. E na hora do jantar mesmo, ela está toda instável, toda numa situação terrível e difícil, humanamente falando. A ansiedade, ela detona o seu corpo, ela destrói o seu organismo, a sua imunidade. Por quê? Porque ela deveria existir no momento de perigo objetivo, de perigo existente, porque ela derrama adrenalina para os seus músculos se fortalecerem para correr, né? E a ansiedade, o que é? A ansiedade é uma adrenalina derramada, sem perigo iminente, mas você vai ali, ó, gerando situações. E você já percebeu que toda pessoa com ansiedade crônica, os comentários dela são sempre pejorativos, sempre negativos, ela não consegue trocar, ela não consegue analisar, ela não consegue descansar. Por quê? Porque ela vive tensa em todo tempo, em todo momento. Ela deixa de viver o presente para que ela possa viver o quê? A ansiedade do futuro. Ela não desfruta, ela não tem deleite, é sempre o amanhã, é sempre o amanhã, é sempre o amanhã. E o comportamento dela se torna compulsivo, ela se torna uma pessoa compulsiva. E esse comportamento compulsivo, que a ansiedade, ela é tão destrutiva, que ela é igual um câncer na alma, ela vai corroendo. Ela é compulsiva e ela vai gerando dentro da pessoa uma instabilidade de tal forma que a pessoa começa a não ter satisfação, a pessoa não tem paz, a pessoa não tem descanso. Então a pessoa fica projetando outras coisas, vai que eu perco isso, e ela já está projetando algo, vai que isso acontece. Então ela faz planos em cima de bancarrotas, ela faz planos em cima de destruição. Então ela não consegue construir, mesmo que ela tenha, mesmo que a construção dela racional, a construção dela efetua, ela realmente conseguiu uma casa, ela realmente conseguiu um trabalho, ela já está projetando, mas e se acontecer isso com essa casa? Então ela não tem essa construção emocional de desfrutar. Por quê? Porque ela sempre está planejando algo baseado em uma ruína, baseado em uma coisa ruim. Isso é péssimo para mim e para você. Eu quero ler uns textos com você, e isso cabe para nós. Eu quero ler em 1 Pedro, capítulo 5, a Bíblia diz assim no versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A Bíblia não diz que nós não teríamos ansiedade, abaixa, que é quando uma circunstância abala uma estrutura sua que já está debilitada. Mas o que nós temos que fazer? O que seria lançar no Senhor, em Deus, a sua ansiedade? O que seria isso? Seria você colocar isso em oração, transformar sua ansiedade em oração. Não permitir que a sua ansiedade ela se torne de baixa a média e crônica. Por quê? Porque senão você vai sofrer muito, demasiadamente. Então a ansiedade ela vai usar as suas experiências negativas do passado para construir o quê? Para construir um complexo favorável para ela. Então, baseado nas experiências negativas do passado, ela vai influenciar você. Baseado na má formação de identidade, de autoestima, ela vai influenciar você. A identidade é algo, a ansiedade é algo vivo. Você tem que entender que a ansiedade, imagina, por exemplo, uma bactéria, um vírus que é vivo. A ansiedade é viva. E ela é um câncer da alma, ela é uma doença que vai para a alma. Eu sei que você tem, às vezes, precauções para se livrar de tanta impregnação de vírus, de bactéria, mas o que você tem feito para se livrar da ansiedade? A oração é uma maneira em que você se livra da ansiedade. A oração é um meio onde você coloca diante de Deus tudo aquilo que existe dentro de você em forma de súplica, Eu quero ler com você também, em Mateus capítulo 6, o Senhor Jesus fala uma coisa muito interessante sobre a ansiedade, sobre alguns desvios. Ele mostra que a ansiedade, em Mateus 6, 25, ele fala o seguinte, olha, no versículo 25 ele diz assim, vocês andam ansiosos pela vida, o que vocês precisam comer, pelo corpo, o que vocês precisam vestir. Vocês precisam olhar para as aves do céu. Elas não semeiam, não ajuntam em celeiros, mas Deus as alimenta.
Quem de vocês vai poder, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Então vamos analisar o 25, 26, 27. O 25 é o seguinte: vocês não podem viver ansiosos quanto às necessidades básicas. Então vamos analisar o seguinte: a sua ansiedade tem a ver com a necessidade básica ou com o luxo? O que você necessita ou o que você quer? Você já prestou atenção que aquilo que você necessita, você ganha forças e habilidade para lutar, para batalhar, mas aquilo que você quer, no âmbito do querer, no âmbito do desejo, é gerado a ansiedade? Você já parou para pensar nisso? Você já viu uma pessoa do campo sofrendo de ansiedade pelo trigo, pelo arroz? Não. Por quê? Porque aquilo que é básico para nós não precisamos usar a ansiedade. Por quê? Porque aquilo que é básico, graças a Deus, nós temos força, nós lutamos, nós batalhamos. Deus é bom, Deus é misericordioso, mas nós da cidade, dessa situação contemporânea dos dias de hoje, aqui Jesus fala da ansiedade como básica. Gente, ele diz, vocês não precisam ter ansiedade pelo comer, pelo vestir. Deus vai suprir. Mas vamos falar do nosso contexto. A nossa ansiedade não é pelo comer, não é pelo vestir. É por aquilo que é frívolo, por aquilo que é supérfluo, é por aquilo que nós queremos. E aí Jesus continua dizendo o seguinte: vocês precisam aprender a olhar. Uma das características da ansiedade é cegar a pessoa. A pessoa ela não consegue mais olhar para o lado de dentro e enxergar potenciais, porque a ansiedade ela faz o seguinte: ela elimina o potencial e ela trabalha no inconcreto. Ela tira todo o seu potencial. Você começa a perder força, você começa a perder inteligência, você começa a perder energia. Vê uma pessoa ansiosa, por exemplo, para apresentar um trabalho. Em casa, sozinho, diante do espelho, apresenta que é uma beleza o trabalho. Diante do público, gente, cadê aquele trabalho? Cadê aquele discurso? Cadê a retórica? Sumiu. Por quê? Porque a ansiedade, ela despotencializa você de tal maneira. Ela dá vazão ao quê? As debilidades, ela dificulta o que? Você unir a potencialidade às realizações. Então, o que aconteceu conosco? Vamos analisar o seguinte, ó. Nós, como pessoas, como seres humanos, nós somos pessoas que somos acrescidas por Deus, investidas por Deus. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que pegar o potencial, que é a potencialidade, e somar o quê? Somar o quê? As obras, as realizações. O que a ansiedade faz? Ela pega o seu potencial e inibe. É isso que ela faz. Ela inibe o seu potencial. Ela cria uma bagunça dentro de você. Então o que Jesus diz? Ele diz assim, olhai, ou seja, a ansiedade faz com que nós percamos o quê? O racional, a capacidade de enxergar. Existem 3 situações que ela causa. Primeiro, ela dá uma sensação de inutilidade. Você se sente inútil, indefeso diante da situação. Você se depara com a situação e você se torna uma pessoa totalmente desprovida, inerme, indefesa. Outra coisa que ela faz. Segundo, irracionalidade. Você não consegue pensar. Toda área que você tem ansiedade, sofreu uma privação lá atrás. Por exemplo, sofreu um trauma, né? No casamento do pai e da mãe. Um trauma no casamento do pai e da mãe, sei lá o que aconteceu. O que vai acontecer? Hoje no casamento vai ter o quê? Vai ter uma coluna trincada nessa área. Vai desenvolver várias situações inadequadas, servilismo, tudo por causa da ansiedade, complexo da ansiedade. A ansiedade aqui, ó, ela vai gerar várias situações que vai trazer complexidade justamente na área em que você sofreu privação. Então, acontece uma irracionalidade. Você, nos trabalhos, o melhor empresário e tal e tal. Na área em que você sofreu o trauma ou a privação, você vai adquirir uma inutilidade,
não vai ter condições, mas eu queria mudar, eu queria fazer certo, não consegue, irracionalidade. A terceira questão da ansiedade é a desordem. Ela acarreta uma desordem interna. Ela desorganiza todo o seu sistema. Então, o que Jesus disse? Vocês precisam aprender a olhar, a contemplar, a analisar. Por quê? Porque a ansiedade, ela tira totalmente aí a racionalidade, onde você olha, onde você contempla, onde você... Não, peraí. Para tudo. Não, peraí. O que Deus me ensinou? O que eu já fiz? Então, você perde essa questão. O que Jesus diz mais? Ele diz, olhai onde a gente perde a capacidade de analisar, de observar, de ponderar. Outra coisa que ele diz assim, vocês com todos os cuidados, vocês podem acrescentar alguma coisa ou tirar? Não. Por quê? Porque a ansiedade é ao mesmo tempo que ela tira o seu potencial verdadeiro, ela te potencializa com a soberba. Deu para entender? Então você se torna uma pessoa querendo fazer, ativa, sem recursos, ativa, sem potencial, ativa, sem estrutura, ativa, sem planejamento. Você quer fazer, você quer fazer, você quer fazer. Mas fazer o quê? Fazer como? Não sei, você está fazendo. Você tem que fazer alguma coisa. Quer dizer, com todos os seus cuidados... Não, senhor, essa situação eu não posso fazer nada. Essa situação não é para mim, é para o senhor. Bom, nessa situação, o que eu posso fazer? Eu posso fazer isso, isso, isso. Espera aí, por que eu estou me cobrando? Eu estou fazendo o que eu devo? Estou, então ponto. A ansiedade vem te cobrar, porque a ansiedade é viva, ela te cobra, ela te enclausura, ela te fecha, ela te determina, ela faz tudo. Entende? Ela é um carrasco para a sua alma. Então ela vai querer te cobrar, e aí, você não vai fazer? Levanta, vamos lá, você tem que ser uma pessoa de atividade. Aí você fala, não, peraí, atividade é uma coisa, ficar rodando em círculos. O povo no deserto, eles paravam? Não. Só que eles chegaram a lugar algum? Também não. Por quê? Porque eles ficaram dando volta no meio do deserto. Então o que você tem que entender é considerar a ansiedade como algo vivo. Por que é vivo? Porque tem todos os recursos para acabar com você. Então você precisa entender isso. Outra coisa que Jesus diz, ele diz assim, versículo 28, quanto ao vestuário, vocês estão ansiosos, olhem por lírio do campo, nem Salomão, versículo 30, olha como Deus veste a erva do campo e é lançada. 31, não andeis, pois, inquietos, que comeremos, que beberemos. 32, porque todas essas coisas os gentios procuram, de certo o vosso Pai Celestial bem sabe que vocês precisam delas, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Depois ele diz no versículo 34, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã. Então o que Jesus ele revela aqui? Ele revela que a ansiedade é uma inversão de valores. Jesus não diz, vocês valem mais do que os passarinhos. O que Jesus diz aqui também? Ele diz que a ansiedade é uma questão de ótica. Você não consegue olhar e observar de uma maneira correta. Ele diz também que a ansiedade é uma questão de avareza, de preocupação com o amanhã, de uma ansiedade, uma perturbação com o amanhã. Então isso é uma coisa que você precisa corrigir. Todos nós precisamos corrigir. Eu quero dizer uma coisa para você. Toda pessoa que ignora a ansiedade vai ser dominado por ela. Toda pessoa. Todos nós temos ansiedade. Espero que eu estou falando com você que tenha um nível baixo. O que é um nível baixo de ansiedade? É uma pessoa que procura olhar as coisas do lado de dentro, curar-se, olhar do lado de fora. É uma pessoa que busca o potencial, que quando percebe a ansiedade, vai orar, vai aplicar a oração. Olha o que diz em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo de número 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Pela oração, súplica com ações de graça. O que Paulo diz aqui? Quando você ora, você comunica com Deus. Quando você suplica, você derrama o seu emocional. E quando você agradece, você traz o quê? Segurança para a sua alma. Porque você recreia a sua alma das conquistas. Então você reconquista. O que é reconquistar? É reconhecer o que Deus já fez. Você está reconquistando valores para a sua alma. Lembra que Jesus diz em Mateus 6? Ele diz que vocês valem, que a ansiedade é uma inversão de valores,
tá? Ela vem por meio, ela trabalha, ela sobrevive pela inversão de valores. Jesus diz, olhai. Outra coisa, vocês, com toda a inquietação de vocês, que a ansiedade vai desenvolver o potencial da soberba, eu posso, eu faço, eu aconteço, porque Deus que nos guarda, é Deus quem nos livra do mal, é Deus quem faz tudo por nós. Se não fosse Deus, o que seria de nós? Então a ansiedade é aprender a descansar. E ele diz assim, vocês aprendam a buscar. Já que vocês têm esse potencial de buscar, busquem o reino de Deus. Busquem o reino de Deus, procuram crescer espiritualmente, procuram levar a alma de vocês a um crescimento espiritual para que vocês fiquem livres da ansiedade. Eu sei que em meia hora é difícil falar sobre um assunto tão complexo como a ansiedade, mas eu quero só fazer uma pequena recapitulação com você. Analise bem se a sua ansiedade é baixa, média ou crônica. Se a sua ansiedade for crônica, você precisa de cura imediatamente. A ansiedade não vai sair por si só, ela precisa ser curada, ela precisa ser combatida. E a ansiedade só vai ser combatida pela unidade, comunhão com o Espírito Santo de Deus e a adesão da palavra. Você precisa curar-se. Por quê? Porque o seu corpo sofre, a sua vida sofre. Uma pessoa ansiosa, ela é apressada, ela é uma pessoa que ela faz tudo por meio de uma ebulição emocional. Isso não é bom para você. Uma pessoa ansiosa não descansa, ela não desfruta das coisas da vida que Deus tem lhe dado. Então eu quero dizer para você, por favor, se você tem ansiedade, essa ansiedade de média para crônica, por favor, cuide-se. Eu estou te pedindo, cuide-se. Por quê? Porque toda a sua vida será alcançada pela ansiedade. A ansiedade é viva, precisa ser combatida, é uma doença. Você sozinho não consegue, sozinha não consegue. Você precisa de Deus, da palavra, do Espírito Santo de Deus. Você precisa de ajuda, viu? Deus te abençoe até amanhã, em nome de Jesus.